Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje iniciando a playlist de Genética. E nada melhor do que começar a primeira aula com Introdução à Genética. Hoje eu vou ensinar para vocês conceitos básicos de genética, conceitos esses que vocês vão precisar durante todo esse módulo de genética, tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dois termos extremamente importantes que você trabalha logo ali no início da genética é genótipo e fenótipo. Então você tem que saber diferenciar cada um desses termos, tá? Primeira coisa, genótipo, pessoal, lembra de que ó, genótipo lembra de gene, tá? Então, ó, o genótipo representa a constituição genética de um organismo. É o genótipo onde terão os genes, onde terão as características de um organismo, como, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, ok? Só é alterada em casos de mutações ou engenharia genética. Como assim, professor? O nosso genótipo não é para ser alterado. Então, você nasce com ele e você vai morrer com esse genótipo, tá? Porém, na nossa espécie e em outras também, né, ocorrem processos de mutação. E essas mutações são aleatórias. Essas mutações podem acabar influenciando ali no genótipo. Ou então, pela engenharia genética, a gente faz uma modificação em laboratório, né? Modificação em um material genético de um organismo, tá bom? Então, fora essas duas exceções, o nosso genótipo ele não vai ser alterado. É aquela informação que ela vai ser passada para os filhos, né? Ou passada para a prole, tudo bem? Então, não esqueça desse termo. O segundo termo é fenótipo. Fenótipo, pessoal, representa a expressão do genótipo, ou seja, a expressão do meu gene, né? Determinando características fisiológicas, comportamentais, características corporais, ok? Em alguns casos, pode ser influenciada pelo meio ambiente. Professor, como assim? Pessoal, o fenótipo, em alguns casos, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, pode ter uma influência do meio ambiente. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo bem simples. A cor do meu cabelo. O genótipo para a cor do meu cabelo, o gene para a cor do meu cabelo é preto, tá? Isso está lá no meu DNA, da minha informação genética. Só que eu quero mudar esse fenótipo. Por exemplo, eu quero pintar de azul. Eu quero pintar de azul. Quando eu pinto de azul, pessoal, o que eu vou mudar? O meu genótipo ou o meu fenótipo? O meu fenótipo, que é a expressão do meu gene, tá? Tem fenótipos que são visíveis, né? Como, por exemplo, o cabelo, a cor do olho, a cor da pele. E tem alguns que são microscópicos, né? Como, por exemplo, a tipagem sanguínea, certo? Então, o fenótipo é a expressão do gene, tá? Que pode ser influenciado por fatores ambientais. Esse simples exemplo que eu falei para vocês, eu mudei a cor do cabelo, por exemplo, né? Mudando uma característica fenotípica. Então, geralmente em provas, em livros, né? Aí você vai encontrar esse termozinho aqui, ó. O fenótipo é igual ao genótipo mais o fator ambiental. Olha que legal. Pessoal, tem casos, presta atenção no que eu vou falar. Tem casos em que o fenótipo ele é mais influenciado pelo ambiente do que pelo genótipo. Já tem outros casos que o genótipo predomina em relação a fatores ambientais. E tem casos que é meio a meio. É influência do genótipo, é influência do meio ambiente. Como assim, professor? Vamos aqui para alguns exemplos para você entender melhor esse caso, tá? Primeiro exemplo, na pelagem da lebre americana. Pessoal, a lebre americana, ela muda a pelagem conforme aí a estação do ano. Olha que legal. No inverno, a pelagem dela, a coloração da pelagem dela é branca. E isso favorece muito essa lebre, pessoal, porque ela vai se esconder ali na neve, tá? O predador vai ter uma extrema dificuldade de encontrá-la, porque tudo branco, né? Neve, tudo branco, ela também ali tudo branco. Então vai ser muito difícil. Então é uma vantagem para essa lebre, que ela consegue sobreviver, gerar mais descendentes, né? Agora, quando fica no verão, se ela permanecesse com essa coloração na pelagem, ela seria muito predada. Porque já pensou numa floresta, aquele pontinho branco, predador, ó, já viria logo de longe. Mas no verão, a cor da pelagem dela muda para uma coloração meio marrom, para se aproximar um pouco mais da coloração da floresta, né, daquele momento de verão. Então perceba que a pelagem, né, uma característica fenotípica da lebre americana, ela é resultado de
uma interação de fatores ambientais, ou seja, um fator ambiental atuando em uma característica fenotípica. Olha que interessante, né? Esse caso, na mudança da pelagem, a gente chama de plasticidade fenotípica ou norma de reação, tá? Então, quando eu tenho essa mudança na coloração, na pelagem. Tudo bem? Legal, né? Segundo caso, pessoal, onde o ambiente pode influenciar na expressão desse fenótipo. Sexo nas tartarugas, eu acho muito legal esse exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que veio uma tartaruguinha aqui, ó. Veio uma tartaruguinha, tá? Ela cavou um buraquinho aqui, ó, colocou seus ovos. Colocou aqui seus ovos. Pessoal, olha que interessante. Esses ovos que estiverem mais próximos aqui da região da superfície, eles vão receber mais radiação solar, né? Terá mais calor aqui nessa região. E aí, pessoal, olha que legal. Esses daqui que vão receber mais temperatura, mais calor, serão do sexo feminino, serão fêmeas, né? Olha o símbolo aqui da fêmea na biologia, né? Já esses aqui de baixo que vão receber menor temperatura, menor quantidade de calor, né? Serão machos, aqui ó, macho, sexo masculino. Então perceba fatores externos, fatores ambientais também influenciando em características genéticas, né? Outro exemplo para vocês, tipagem sanguínea. Aí eu coloquei aqui, ó, ABO. Pessoal, a gente vai ter aula, tá, para falar sobre o sistema ABO futuramente aqui no canal, nessa playlist, por isso não perca. O indivíduo do sistema ABO, todos nós temos esse grupo sanguíneo, né? Você pode ser do grupo A, do grupo B, do grupo AB ou do grupo O. A tipagem sanguínea é mais uma prevalência do genótipo do que um fator ambiental. Por exemplo, eu sou do grupo AB. Coloca aqui nos comentários qual é o seu grupo sanguíneo. Você sabe qual é? Deixa aqui nos comentários. Eu sou do grupo AB. Se amanhã eu quiser ser do grupo O, não tem como. Então, por exemplo, professor, hoje eu sou AB. Tcharam, sou AB. Não, cansei de ser AB, eu quero ser B hoje. Eu quero mudar o sangue, quero ser B, não quero ser mais AB. Não tem como, pessoal. Se eu ficar exposto ao sol, numa temperatura mais elevada, vou mudar essa característica? Não, também não. Então perceba que na tipagem sanguínea você tem uma prevalência da característica genotípica, ou seja, da expressão do genótipo, da expressão realmente do gene. Então olha que legal. Na tipagem sanguínea nós temos um gene chamado gene I. Professor, o que é gene, professor? Calma, daqui a pouco a gente vai entrar nesses outros termos aqui, tá? Mas um gene, pessoal, ele forma uma proteína e essa proteína vai desempenhar alguma função do corpo, tá? Esse gene I, que é o gene para a tipagem sanguínea do sistema ABO, nós temos 3 alelos, o IA, IB e zinho. Professor, o que são alelos? Calma, a gente vai chegar já lá. Mas alelos são algumas variações desse mesmo gene aqui, tá? Todos nós, pessoal, temos o mesmo gene, o gene I, mas nós somos de grupos sanguíneos diferentes por conta dessas variações alélicas aqui, essas expressões que são diferentes, tudo bem? Então, nesse caso aqui, você tem uma característica genotípica atuando mais do que fatores ambientais no fenótipo, tudo bem? E um quarto exemplo que eu também acho muito bacana, muito legal, é os cavalos de corrida, tá? O pessoal até aposta, né? Assim, tem altas apostas, né, nesses cavalos. Pessoal, no caso dos cavalos de corrida, primeiro, o cavalo tem que ter um fator genético. Então, na família tem que ter algum cavalo que corra, né? Que transmita para esse cavalo essa genética de ser um corredor. Porém, pessoal, boa parte dessa questão dele se tornar realmente um cavalo de corrida pronto para correr, né? É uma característica externa, ou seja, é uma característica ambiental, como por exemplo a dieta, o treino, prevalece um pouco mais do que uma característica genotípica. Lógico que o cavalo tem que ter aquela genética para ser um corredor, mas com fatores ambientais adequados ele vai conseguir alavancar mais, né, esse objetivo, né? Então, pessoal, olha que legal, eu trouxe aqui vários exemplos, né? Juntei aqui vários exemplos interessantes para você entender essa interação do meio com o fenótipo. Alguns prevalecem mais o genótipo do que o ambiente externo, outros prevalecem um pouco mais o fator externo do que o genótipo, outros é um pouco meio a meio. Tudo bem? Bom, pessoal, finalizada essa primeira parte aqui da lousa, vamos aqui para o lado. Pessoal, esses termos que eu coloquei aqui, eles são assim, fundamentais. Lógico, genótipo, fenótipo, também você tem que saber e tem que entender.
Mas esses conceitos aqui são aqueles conceitos que você vai pegar e a partir deles vocês vão começar a fazer os primeiros cruzamentos dentro da genética, que nós vamos fazer ainda na aula de hoje. Ainda na aula de hoje, tá? Na próxima lousa, a gente já vai trabalhar alguns cruzamentos genéticos, tá? É fácil, pessoal, calma. Então, olha só. Aqui eu coloquei uma moléculazinha de DNA, certo? Esse DNA eu separei em duas partes, genótipo e genoma. Poderia também separar em outra partezinha, que é o DNA fingerprint, ou fingerprint, né? Que é uma pequena parcela do DNA, que, assim, traduzindo significa impressão digital, né? É uma pequena parcelazinha do DNA que é exclusiva sua, só você tem ela, tá? Mas vamos lá aqui, ó. Primeiro, destaquei uma partezinha aqui, ó, que eu vou chamar de genótipo. O genótipo, pessoal, é uma região do DNA codificante. O que é isso, professor? É uma região que codifica uma proteína e essa proteína ela vai desempenhar alguma função no corpo, alguma característica, tá? Então o genótipo, ele contém os genes do organismo. Então, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, todas as características de um organismo. Tem predisposição genética, tem alguma doença, alguma coisa do tipo. Então o genótipo é uma região codificante, é uma região que codifica uma proteína e essa proteína ela vai desempenhar uma função, tá? Agora olha só. Uma pequena parcela do nosso material genético é a região codificante, é o genótipo. Vamos colocar aqui mais ou menos, vamos lá, 100% do nosso DNA. Quantos por cento seria o genótipo? Quantos por cento seria essa região codificante? Em média, 3%. Então, 3% contém o genótipo, ou seja, os genes, as características, todas aquelas características gerais de um indivíduo. Tá, professor? Se é apenas 3%, o que seriam os 97% restante? Pessoal, esses 97% restante será a região não codificante. Então, é uma região que não codifica uma proteína, que não vai determinar uma característica. Porém, depois do projeto Genoma Humano, né, que foi mapeado todo o nosso material genético, descobriu que essa região não codificante, ela realmente não vai atuar na produção de proteínas, não vai atuar formando uma característica, porém essa região codificante, ela pode atuar na expressão dessa proteína, na expressão desses genes. Ela pode ativar, desativar um gene específico, ativar ou desativar uma proteína específica, tá? Então ela realmente tem uma grande função para o material genético. Então o genoma é todo o DNA. Então olha só, eu quero que você anote aí, ó. Se é todo o DNA, o genoma vai pegar tanto a parte codificante, que é aquela parte do genótipo, que tem as características, quanto a parte também não codificante, que é aquela parte que não codifica uma proteína, mas ela pode estar atuando aí na expressão dos genes, na expressão das proteínas específicas. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado. Genoma é tudo, genótipo é só a partezinha das características, beleza? Então, olha só. Eu coloquei aqui para vocês cromossomos. Calma que na próxima lousa eu vou colocar o nome dos cromossomos, a estrutura, bem bonitinho para vocês entenderem melhor, tá? Vamos imaginar cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, eles têm o mesmo tamanho, os mesmos genes, ó, eu coloquei aqui das mesmas cores para você entender, né, fazer uma analogia, que são os mesmos genes. Vamos imaginar aqui, ó, que eu peguei uma partezinha, tá? Professor, uma dúvida, qual é a diferença de DNA para cromossomo? Pessoal, o DNA, a fita DNA, quando ela se enrola e ela vai ser compactada, vai ser condensada dentro do núcleo da célula, eu vou chamar de cromossomo. Então, o cromossomo, sim, ele é o DNA, só que de forma espiralizada, de forma condensada, tudo bem? Para poder caber ali dentro do núcleo, né? Aí nós temos o que nós chamamos de cromatina, né? Cromatina, que é aquela região do material genético dentro da célula. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre cromossomos para você entender melhor, tá? Então, olha só. Esses cromossomos têm vários genezinhos aqui, né? Constitui, no caso, o nosso genótipo. E aí vamos imaginar que eu peguei esse trechozinho aqui, ó. E aí nesse trecho eu tenho um gene chamado de gene A. Professor, esse gene A é o quê? Olha, aqui poderia ser para muita coisa. Sei lá, gene para cor do cabelo, gene para cor da pele, né? Então aqui eu escolhi só um gene de forma genérica, né? Gene A.
Esse gene A, pessoal, quando ele for produzido, ele pode produzir, por exemplo, a proteína A1, um exemplo, pode produzir a proteína A2. Então perceba que um gene, ele é capaz de produzir mais de uma proteína. Ou seja, um gene pode produzir proteínas diferentes e cada proteína dessa gerar expressões diferentes para a gente. Então, por exemplo, para a cor do cabelo. Para a cor do cabelo, teoricamente, nós temos o mesmo gene. Mas por que o nosso cabelo é diferente? Porque as proteínas que são formadas vão gerar expressões diferentes. Antigamente, acreditava-se que um gene produzia uma proteína. Então, um gene e uma proteína. Hoje já se sabe que não é desta forma. Por quê? Porque a quantidade de proteínas do nosso corpo é mais do que o triplo quando comparado aos genes. Então, descobriu-se que o mesmo gene ele pode produzir proteínas diferentes e gerar expressões diferentes. Olha que interessante, né? Isso. Agora, olha só. O local onde está esse gene no cromossomo, a gente chama de locus gênico. Perceba que esse gene A, ele não está mais em cima, ele não está no meio, ou não está mais embaixo, não está no meio, ele está nessa regiãozinha aqui, ó. E essa região específica, aonde está o meu gene A, por exemplo, é o que eu chamo de locus gênico. Então anote, o locus gênico vai ser o local onde está um gene específico. Ah, eu quero trabalhar com gene para o albinismo. Então eu vou ver qual é o pai específico, né, de cromossomos e ver qual é a localização desse cromossomo. Ele está lá em um ponto específico, tá? Então é o local específico do gene no cromossomo. Tudo bem? Olha só, eu coloquei aqui, ó, gene A. E aqui eu coloquei entre parênteses azão, azinho. São duas formas alélicas para esse gene, tá? Então olha só, esse gene A, no caso, você recebeu um cromossomo do pai e um da mãe, tá? Como nós somos organismos diploides, nós recebemos um lote cromossômico do pai, no caso 23 cromossomos, né, que vem do espermatozoide, mas 23 cromossomos que vêm da mãe lá no ovócito. Quando junta, vai formar 46, formando 23 pares. Então vamos imaginar que eu peguei aqui um par específico, tá? Um par específico. Então, os genes que eu tenho aqui, nesse cromossomo, é o mesmo gene que eu tenho nesse cromossomo, tá? Só que, por exemplo, o alelo pode ser diferente. Esse daqui pode ser um azão e esse um azão. Esse pode ser um azinho e esse um azinho. Ou esse pode ser um azão e um azinho. E essa combinação que junta, né, entre o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe é o que vai determinar esse gene, né? No caso, o gene ele não vai mudar. Ah, professor, então é o gene azão ou o gene azinho? Não, aqui é o gene A. E esse gene A, o indivíduo pode ser azão-azão, no caso, um vem do pai e outro vem da mãe. Pode ser azão-azinho ou azinho-azinho. Por isso que as expressões elas também mudam bastante, né? Porque você tem variações. Ok, professor. Mas o que seria realmente o gene? Então, olha só. Gene são partes do DNA, no caso uma pequena parcela, né, que contém as características genéticas do indivíduo. Então, pessoal, falou de gene, você lembra das características? Altura, cor da pele, cor dos olhos, ok? Então, são as características, as informações das características do organismo, tá certo? Agora, pessoal, muito cuidado em prova com o termo alelo, para vocês não confundirem. Muitos estudantes confundem nessa partezinha aqui, ó. O que seriam alelos? Formas variáveis de um mesmo gene. Olha só. Pessoal, esse gene A, ele não muda, é o gene A. Só que, professor, se todos nós temos o gene A, nós deveríamos ser muito parecidos, né? Sim, teoricamente sim. Porém, esse gene A, ele pode se expressar de formas diferentes em cada um de nós. Porque, como eu falei para vocês, ó, esse gene A, ele pode formar vários tipos de proteína. Em mim pode formar a proteína A1, em você A2, em um outro A3. Então vai depender de vários fatores. Inclusive, aquela região não codificante atua nessas expressões, tá? Então, olha só. Os alelos são formas variáveis de um mesmo gene. Então aqui, ó, é uma forma variável para esse gene. Aqui é outra forma variável para esse gene. Aqui é outra forma variável para esse mesmo gene. Então o gene não muda. O que vai mudar são as combinações alélicas. Os alelos, pessoal, podem ser divididos em duas categorias. Eu tenho um alelo dominante, por exemplo, aqui, ó. Sim, o alelo dominante, né? A gente vai representar por letra, geralmente por letra maiúscula. Então, por exemplo, Azão, Bzão, Czão. Professor, meu nome é Rafael. Posso utilizar a letra R
Pode. Meu nome é Priscila, posso usar P? Pode. Pode, tá? Então, a letra não importa. Importa você saber o que é dominante e o que é recessivo. O alelo recessivo você vai utilizar a letra minúscula. Então, Azinho, Bzinho, Czinho, tá certo? Geralmente, alelo dominante, letra maiúscula, alelo recessivo, letra minúscula. Tem algumas exceções que a gente vai falar mais na frente, né? Lá no finalzinho do nosso módulo. Tudo bem? Então, genes e alelos. Agora, olha só, pessoal. Quando eu trabalhar indivíduos homozigotos, indivíduos heterozigotos, aí vocês vão ter que prestar muita atenção. Porque aqui parte os primeiros cruzamentos genéticos que a gente vai fazer daqui a pouco. Quando eu disser assim, ó, um indivíduo ele é homozigoto para determinada doença ou para determinada característica, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o indivíduo homozigoto ele possui alelos iguais para determinado gene. Então eu tenho um gene A. Quais são os alelos que são iguais aqui para esse gene, pessoal? Ó, Azão é igual. Beleza. Azinho também é igual. Ou seja, 2 dominantes, 2 recessivos. Nesse caso aqui, eu tenho um dominante e um recessivo, então não vai ser igual. Então, os indivíduos homozigotos têm que ter alelos iguais. Se esses alelos iguais forem dominantes, eu vou chamar ele de um homozigoto dominante. Então, Azão, Bzão, Czão. Se esses indivíduos homozigotos forem com alelos recessivos, ou seja, com letras minúsculas, né? Então vai ser, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, tá certo? Legal, né? Agora, olha só. Próxima aula, a gente vai ter uma aula sobre primeira lei de Mendel. E lá na primeira lei de Mendel, o Mendel chamou esses indivíduos homozigotos de puros. Então, se você encontrar na sua prova aí, né, ou até mesmo no seu material didático, os indivíduos são puros para determinada característica. Então, quer dizer que eles têm alelos iguais. Podem ser puros dominantes e puros recessivos. Então, homozigoto ou puro são sinônimos, tá? Representam alelos iguais. Tudo bem? Guarda essa informação porque daqui a pouco a gente vai começar, ó, a praticar. Bom, indivíduos heterozigotos. Aí eu falo assim, ó, um indivíduo ele é heterozigoto para determinada doença. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eles possuem alelos diferentes. Agora aqui, pessoal, muito cuidado. Quando eu falar alelos diferentes, não é que você vai colocar, por exemplo, Azão, Bzão, ou Azão, Bzinho, Czão, Dzão. Não, pessoal, você não vai misturar. Quando eu falar de alelos diferentes, é porque eu vou ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Ó. Eu vou ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Como, por exemplo, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, tá? Para Mendel, né, que é considerado aí o pai da genética, que a gente vai ter aula sobre ele na próxima aula, né? Ele chamou esses indivíduos heterozigotos de híbridos. Híbrido, por quê? Porque ele tinha um alelo dominante e tinha um alelo recessivo. Então, geralmente, quando você tem um alelo dominante e um recessivo, a característica que vai ser expressa vai ser de quem? Do alelo dominante, tá? Do alelo dominante. O Mendel falava que o alelo recessivo ele ficava meio escondido, né? Quando ele estava ao lado do alelo dominante, tá bom? Então, indivíduos heterozigotos, um dominante e um recessivo, tá? Indivíduos homozigotos, dominantes, 2 alelos dominantes, né? Letra maiúscula. E alelos recessivos, 2 letras minúsculas, tá? Homozigoto é a mesma coisa que puro, heterozigoto é a mesma coisa que híbrido. Genes são as características de um organismo, alelos são as variações do meu gene, tá? Lembre-se, o gene pode formar várias proteínas diferentes. Loco gênico vai ser o local onde você encontra determinado gene, ok? Genoma, todo o nosso material genético, tanto a região codificante quanto a região não codificante. A região que vai ter as características a gente chama de genótipo. E lembre-se que o fenótipo pode ser expresso também por fatores ambientais, mas que em muitos casos o genótipo vai prevalecer. Beleza, pessoal? Então, vou apagar aqui a lousa. E agora a gente vai ver ó, cromossomos, cariótipo humano e vamos começar a trabalhar os primeiros cruzamentos da genética. Então, se liga aí. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, vou falar um pouquinho para vocês a respeito do cariótipo humano, falar um pouquinho sobre a questão dos cromossomos, tá? E vou falar também daqui a pouco sobre os cruzamentos. Aqui a gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Então, espera um pouquinho para a gente ir para os cruzamentos, ó.
Pessoal, aqui eu coloquei para vocês o cariótipo humano. O cariótipo representa a quantidade de cromossomos de uma determinada espécie. Aqui eu estou especificando, né? Estou falando da nossa espécie, tá? Então, cada listrinha dessa daqui, você vai imaginar que é um cromossomo, tá? No caso aqui, terão 46 cromossomos. 23 que vem do pai, 23 que vem da mãe. Por isso que nós vamos dizer que nós somos organismos diploides, né? Então a gente vai receber um lote paterno, que eu coloquei aqui em preto, tá? E um lote materno, que eu coloquei aqui em vermelho, ó. Então 23 do pai, 23 da mãe, tá? Então uma célula diploide nossa, né, ela vai ter 46 cromossomos. Professor, dá um exemplo aí de célula diploide: célula da pele, célula do estômago, célula do intestino, tá? Todas as células, exceto os gametas, né? Porque no caso do espermatozoide vai ter 23 e no ovócito 23, tá? Então, fora a célula gamética, as outras células do corpo terão essa quantidade 46, tá? Exceto também se você tiver alguma síndrome, que a gente vai estudar mais na frente. Tudo bem? Agora, olha só. Do primeiro par ao 22º par, nós vamos chamar esses cromossomos de cromossomos autossômicos ou cromossomos homólogos. O que significa? Significa que esses cromossomos do primeiro ao 22º par, eles têm o mesmo tamanho, têm os mesmos genes, tá? Ou seja, basicamente são compatíveis, ok? Já o 23º par, que é esse último aqui, ó, deixa eu focar aqui para você, ó, nesse último par, eu vou chamar esse par de cromossomos alossômicos, ou, quero que você anote aí no caderno, eu posso chamar também de cromossomos sexuais. São esses cromossomos, pessoal, que vão determinar o sexo do indivíduo, biologicamente falando, sexo masculino ou sexo feminino. Tudo bem? Aí olha para cá. Toda vez que a gente for trabalhar alguma doença na genética, eu posso falar assim, ó, essa doença ela é autossômica. Quando falar autossômica, você lembra de cromossomos autossômicos. Então, por exemplo, o albinismo, que eu vou já falar, é autossômico. Então, se é autossômico, não vai influenciar no 23º par, não é uma herança sexual. Então, a maioria dos cruzamentos que a gente vai fazer inicialmente agora, né, nessas primeiras aulas, são cruzamentos autossômicos, né, alterações autossômicas. Inclusive, eu trouxe duas aqui para vocês, tá? Agora, quando eu falar em uma doença, uma alteração sexual, aí vai estar relacionada ao 23º par. Tudo bem? Olha só, pessoal. Eu coloquei aqui para vocês que os cromossomos sexuais que correspondem, no caso, ao 23º par, né, aqui, ó, ambos ao 23º par, podem ser XX, no caso, indicando o indivíduo do sexo feminino, uma fêmea, né? Ou XY, indicando o indivíduo do sexo masculino, né? Ou um macho. Isso, pessoal, biologicamente falando, tá? Agora, olha só. Fora algumas síndromes que a gente vai estudar mais na frente, né? Como, por exemplo, a síndrome de Klinefelter, que o indivíduo vai ser XXY, ou a síndrome de Turner, vai ter um cromossomo sexual, tá? Então, fora essas síndromes, né? O padrão que a gente vai ter é esse, né? Em cromossomos sexuais, XX e XY. Tudo bem? Olha só, pessoal, aqui eu coloquei para vocês o X e o Y, né? No caso aqui indica o indivíduo do sexo masculino e XX indica o indivíduo do sexo feminino. E aí olha uma coisa bem interessante, ó. Eu coloquei esses tracinhos aqui em vermelho, você vai imaginar que são genes, tá? Coloquei aqui alguns em roxo, vermelho e laranja. Agora olha só, essa primeira parte dos cromossomos, no caso X e Y, é uma estrutura homóloga. O que significa? Eles vão ter os mesmos genes, tá? Os mesmos genes. Lembra dos autossômicos ou homólogos ter os mesmos genes? Ok. Então, essa primeira parte, né, dos dois cromossomos, tanto do X quanto do Y, terão os mesmos genes. Então, é uma região homóloga. Agora, olha só. Essa regiãozinha de cima é uma região não homóloga. Então, o Y, por exemplo, ó, eu coloquei aqui genes em roxo, né? Então, esses genes em roxo você não vai ter aqui no Y. Da mesma forma que esses genes aqui em laranja que eu coloquei no Y, só vai ter no Y. Então, essa é uma região não homóloga, ou seja, uma região que tem genes diferentes, que vão determinar características diferentes. Então, por exemplo,
quando a gente for trabalhar herança sexual, né, que não é autossômica, que vai estar no 23º par, quando eu falar, a gente vai ter aula sobre isso futuramente, tá? Mas quando eu falar que a herança ela é ligada ao sexo, significa que ela está no cromossomo X, nessa região não homóloga. Ou seja, quem vai determinar é esse cromossomo X, tá? Porque o Y não tem esse gene. Agora, quando eu falar que a herança sexual ela é restrita ao sexo, no caso eu estou me referenciando ao Y, tá? Preste atenção. Quando é ligado ao sexo, como é no X, olha só, tanto homens têm um X, quanto mulheres têm um X. Então, quando a herança sexual ligada, né, ela pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. Agora, quando a alteração ela é restrita ao sexo, ocorre só no Y, só homens podem ter, porque a mulher ela não tem o Y, ela tem só o X e o X, né? Um X aqui, no caso, esse veio do pai, esse X veio da mãe. Esse Y veio do pai e esse X veio da mãe, tá? A gente vai ter algumas aulas futuramente para falar só sobre herança sexual. Beleza, pessoal? Então vamos aqui. Vamos pegar todo o nosso conhecimento dessa aula, todas as informações e agora, de fato, vamos praticar. Vamos para os primeiros cruzamentos na genética, tá bom? Então vamos lá. Trouxe duas alterações genéticas para a gente trabalhar, o albinismo e a polidactilia. O albinismo, a ausência, né, do pigmento melanina, e a polidactilia vai ser o aumento na quantidade de dedos, tá? A pessoa pode ter 6 dedos, por exemplo, ok? Pessoal, ambas essas alterações são alterações autossômicas, tá? Ou seja, elas podem influenciar vários pares, desde que não o 23º. Então, eu não estou trabalhando uma herança sexual, é uma herança autossômica. A gente vai ter aula só para falar de herança sexual, tudo bem? Olha só, no caso do albinismo, quem tem um alelo azão produz uma enzima chamada tirosinase, na sua forma ativa. Essa enzima tirosinase vai estimular a produção da melanina, que vai dar o pigmento aí à nossa pele. Já quem tem o alelo azinho, pessoal, não produz a tirosinase na sua forma ativa, por isso não vai estar produzindo pigmentos aí na pele, tá? Então, olha só, se o indivíduo for azão, ele não vai possuir o albinismo, porque tanto esse azão quanto esse azão produzem a tirosinase, tá? Nesse segundo exemplo, azão não possui. Professor, mas nesse caso aqui, ele não tem um azinho? Sim, ele não tem um azinho. Porém, pessoal, ele tem um azão. Então, esse azão aqui, vai produzir a enzima que vai desempenhar essa característica da pigmentação. Tudo bem? Agora, o albinismo, pessoal, ele é uma herança recessiva. Por quê? Para um indivíduo ser albino ou albina, tem que ter os dois alelos recessivos para esse gene específico, tá? Então, a pessoa albina, ela é recessiva, tá? Para você lembrar do quadro anterior, esse primeiro indivíduo aqui, ele é o quê? Um homozigoto dominante, lembra? Alelos iguais. Esse aqui, heterozigoto, ou híbrido, né? Ele tem um alelo dominante e um recessivo. E esse aqui é um homozigoto, só que é um homozigoto recessivo. Tudo bem? Agora vamos praticar. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, Qual a probabilidade de um casal, olha só, ambos heterozigotos para o albinismo, terem uma criança albina. Então vamos lá, pessoal. Como a gente viu que o albinismo é uma herança recessiva, só quem vai ter o albinismo é quem for recessivo, ou seja, uma dupla homozigose recessiva, tá? Então olha só, se o casal é heterozigoto, então esse casal ele vai ser o quê? O casal vai ser azão-azinho, o pai, né? E azão-azinho, a mãe, né? A questão, ela tá me dizendo isso aí, certo? Por quê? Porque, o casal é heterozigoto para o albinismo, tá? Aqui eu já coloquei no esquema. Como é que a gente faz um cruzamento? Então, vamos imaginar que aqui é o pai, né? E aqui vai ser a mãe. Como é que eu faço um cruzamento desse, professor? É bem simples, tá? Tem vários métodos, né? Assim, que você pode fazer. Vocês vão ver que com o tempo, esses primeiros cruzamentos você vai fazer bem rapidinho de cabeça. Mas vamos para o primeiro método, que é o método direto, o pessoal também chama de método chuveirinho, né? Então você faz aqui,
esse primeiro alelo com o primeiro alelo de lá, que vai dar o quê? Vai dar, ó, azão, vamos colocar aqui, ó, azão, vírgula. Pega o primeiro com o segundo de lá, que vai dar o quê, ó? Azinho, vírgula. Pego agora o segundo com o primeiro. Cuidado, você não vai colocar azinho, azão. Você coloca sempre o alelo dominante primeiro. Então aqui vai ficar, ó, azinho, vírgula. E aí você tem o segundo com o segundo de lá, que vai ficar como? Vai ficar, olha só, azinho. Então esse método é o método chuveirinho, é o método rápido de você fazer, tá? Você poderia colocar também, ó, dessa forma. Você faz essa união assim, ó. Você poderia fazer assim. Primeiro, ó, com o primeiro daqui, né? Gerando esse daqui, tá? Aí, ó, esse com esse, certo? Aqui, ó, esse com esse e esse com esse, né? Você pode também fazer dessa forma. Eu prefiro fazer daquela flechinha, né? Na flechinha, ela vai ser bem mais rápido, né? Para você entender aí o processo, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para você não confundir, tá? Então, ó, esse com esse com esse, vou colocar até de outra cor aqui, ó, esse com esse e esse com esse aqui, tá? Olha só, pessoal, quantos resultados eu obtive aí? Vamos lá, eu tive um resultado, 2, 3, 4. Então, olha só. Esse primeiro indivíduo aqui, essa primeira criança, vai ter o albinismo? Não, ela não vai ter o albinismo. A segunda e a terceira criança terão o albinismo? Não, também não terão o albinismo. Agora, esse daqui, ó, ele vai ter o albinismo, tá? Tá, professor, mas como é que eu vejo essa probabilidade? Olha só, é fácil. Cada resultado desse equivale a 25%, né? 25%, 25%, 25%. Então, olha só, a probabilidade de um casal heterozigoto gerar uma criança albina vai ser de quê? Olha só, vai ser de 25%. Só tem uma chance aqui nesse caso, ó, 25%. Então, 25% vai ser a chance dessa criança ser o quê? Ser albina, certo? Essa criança ser albina. Agora, olha só, na tua prova pode vir uma alternativa, tá? Uma alternativa em uma configuração de fração, ao invés de porcentagem. Pode ter uma fração lá, 2 sobre 3, 1 sobre 4. Como é que você vai saber isso aqui? Olha só. Quantos indivíduos aqui são albinos? Vamos lá. Esse não é e esse também não é. Eu só tenho um indivíduo albino. Então você vai colocar aqui, ó, indivíduo albino. Só tem um, né? Sobre quantas possibilidades aqui eu tenho? As possibilidades, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 1 sobre 4 ou 25%, tá? Ou a questão poderia ter pedido aqui para você também ver a probabilidade dos indivíduos que não serão albinos. Então, ó, que não serão albinos. Vai ser como? Não serão albinos, ó. 1, 2, 3. Seria 3 sobre 4, né? 3 sobre 4. Ou, se você for somar aqui, ó, vai dar 75%. Então, 75% é a chance deles não serem albinos, né? E 25% deles serem albinos. Aqui também você poderia separar em relação a quem é homozigoto dominante, quem é heterozigoto e quem é homozigoto recessivo. Por exemplo, ó, 25% são homozigotos dominantes, 50% híbridos heterozigotos e 25% homozigoto recessivo. Tudo bem, pessoal? Olha só. Eu falei para vocês que tinha essa forma de fazer o cruzamento, mas tem outra forma também de fazer, que é pelo quadro de Pinet, né? Ou Punnett, né? Como o pessoal chama. Então, olha só. O quadro de Punnett, certo? Ele é bem simplesinho também, não dá muito problema não, certo? Então, montou aqui o quadro, né? Aqui você coloca, no caso, a representação dos gametas, né? No caso do indivíduo sexo masculino e feminino. Então, você vai colocar como? Você monta aqui, ó. Nessa primeira parte, vou colocar o do pai, né? Azão, azinho. Aqui eu vou colocar o da mãe, ó. Azão, azinho. Ainda não fiz o cruzamento, tá? Só montei aqui para vocês verem. Tá, como é que eu vou fazer esse cruzamento pelo quadro de Pinet? Então, olha só, você vai juntar
esse com esse, vai ficar como? Azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, bota o dominante primeiro, né? Azão, azinho. E esse com esse, azinho, azinho. Pessoal, olha que legal, né? Se você for parar para analisar aqui, ó, mesmo resultado, não interferiu em nada. A porcentagem, né? A probabilidade dela vai ser a mesma, então não interfere. Então você pode fazer dessa forma ou dessa forma aqui pelo quadro de Pindet. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora, olha só, para fechar o albinismo, como você viu que o albinismo ele só surge, né, quando eu tenho uma dupla homozigose, ou seja, um homozigoto recessivo, daí você já tira que o albinismo é uma herança recessiva. Anote isso aí no caderno, é uma herança recessiva. Tudo bem? Vamos lá. Segundo exemplo de hoje, polidactilia, que vai ser o aumento na quantidade de dedos, né? A polidactilia já vai ser diferente do albinismo, porque a polidactilia não é recessiva, a polidactilia é dominante. Então você lembra do alelo dominante. Então olha só, coloquei aqui a letra P, tá? Para representar essa alteração genética. No caso, Pzão, Pzão vai possuir a polidactilia, Pzão, Pzinho possui, Pzinho, Pzinho não possui. Olha como é o contrário, né? Você vê que nesse caso, a chance ela aumenta bem mais, né? Porque aqui era só um, aqui eu já tenho duas, né? Por quê? Porque é uma característica dominante. Então, a característica dominante, ela aparece tanto na sua forma de homozigoto dominante, quanto na forma de heterozigoto. Apareceu o heterozigoto e a característica é recessiva, esse indivíduo ele é afetado. Tudo bem? Agora, essa pergunta ela é um pouco diferente dessa primeira aqui. Você vai entender já. Então, olha só. Qual a probabilidade de um casal, ambos heterozigotos, olha só, heterozigotos para polidactilia, terem primeiro, olha só, primeiro, um filho do sexo masculino e com essa alteração genética? Pessoal, eu já coloquei essa questão aqui proposital, tá? Essa questão, ela está pedindo duas coisas. Duas coisas. Não é igual essa daqui, não. Essa daqui eu estava pedindo o quê? Da criança ser albina. Então aqui eu perguntei independentemente do sexo. A criança ser albina. Aqui não. Aqui eu quero saber qual a probabilidade de ser um menino e ter, no caso, a polidactilia. Vamos com calma. Vamos primeiro identificar a polidactilia. Depois a gente faz em relação ao sexo. Ok? Então vamos lá. Se o casal é heterozigoto, vamos colocar aqui esse casal, né? No caso, vai ser Pzão, Pzinho, vezes Pzão, Pzinho. É isso? Montei aqui, né? Um indivíduo do sexo masculino, indivíduo do sexo feminino. Tudo bem? Então, olha só. Fazendo esse cruzamento aqui, da mesma forma como a gente fez aqui em cima, tá, pessoal? É bem tranquilo. Então, vamos aqui, ó. Pzão, 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 certo? Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho, Pzinho, Pzinho. Então, olha só. Mesma coisa, né? Ó. No caso, homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 recessivo, né? Mesma estrutura aqui, ó. Cada resultado vale 25%, né? Para fechar os 100. Aí, olha só. Qual a probabilidade de terem primeiro um filho do sexo masculino e com essa alteração genética? Primeiro, desses daqui, quem vai ter a polidactilia? Pessoal, quem vai ter a polidactilia será esse daqui, ó, que tem alelo dominante, será esse aqui e esse aqui. O Pzinho, ele não vai ter a polidactilia, tá? Por quê? Porque a polidactilia é uma herança autossômica dominante, tá? Então aqui eu tenho muito mais possibilidades do que essa daqui de cima, né? Que é recessiva. Então olha só, qual é a probabilidade da criança ter a polidactilia? 75%. Cada um equivale a 25, né? Somando dá 75%. Agora vamos colocar em fração. Se fosse em fração, como é que seria? Então seria 3 indivíduos sobre 4 possibilidades. Então 3 sobre 4 vai ser, no caso, a possibilidade desses indivíduos terem a polidactilia. Vou colocar aqui um P de polidactilia, tá? Só que aí, pronto, se a questão estivesse pedindo só isso, você colocaria 75%, né? Ou 3 sobre 4.
Só que a questão, pessoal, eu já coloquei propositalmente, a questão ela pediu um indivíduo do sexo masculino. A gente vai ter aula nas próximas aulas, né, sobre probabilidade aplicada à genética, né? A gente vai ver algumas noções básicas de probabilidade, ok? Aqui eu já coloquei uma para você já ir raciocinando aí, ó. Então, essa é a porcentagem, né? Essa, no caso, é a referência para ele ser um indivíduo com polidactilia, 3/4 ou 75%. Agora, olha só. Para ser do sexo masculino, qual é a probabilidade? Pensa comigo, ó, biologicamente falando, o indivíduo do sexo masculino ou feminino. Então, é uma possibilidade, né, ser do sexo masculino sobre 2, né, que vai ser o menino ou menina. Então, nesse caso aqui, você vai fazer o quê, ó? Vezes, tá? Aqui, pessoal, na probabilidade que a gente vai estudar, é a regra do I, onde você multiplica, tá? Então, você vai colocar aqui 1/2. Professor, não entendi. Vamos de novo aqui, ó. 3/4 é o quê? É a possibilidade dele ter polidactilia. 3/4 ou 75%. 1/2 é a possibilidade dele ser do sexo masculino. Você tem uma opção em duas, né? Ou é do sexo masculino ou é do sexo feminino. Então aqui você vai multiplicar, no caso, essas possibilidades. Então, ó, 3 vezes 1, 3, né? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Beleza, pessoal? Então, olha só. 3/8, no caso, vai ser a possibilidade de ser um menino com polidactilia. Aí aqui você poderia fazer, ó, 3 dividido para 8, né, e depois multiplicar por 100 e ver a porcentagem específica, né, bem bonitinho. Então faz aí, ó, 3 dividido para 8 vai dar um valor, no caso, decimal, e aí você multiplica por 100 e você já tem aí a porcentagem bonitinha para você, tá bom? Então, 2 exemplos. Aqui, pessoal, você pode pegar esses exemplos e trocar, inverter a possibilidade de não ter polidactilia, a possibilidade de ter mais uma menina, você poderia multiplicar, né, no caso, mais um, tá bom? No caso, mais uma possibilidade, multiplicando, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode trabalhar com esses aspectos gerais de genética, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Pronto. Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Ficou um pouquinho extensa, mas eu fiz questão, né, que ela ficasse bem completa, né, para que a gente pudesse realmente ter uma boa base nessa primeira aula, né? E aí a próxima aula a gente também vai trabalhar cruzamentos, porque a gente vai falar de primeira lei de Mendel. Então vai ser muito importante que você lembre destas definições de homozigoto, heterozigoto, da questão da porcentagem, tá? Da questão também da inserção, um pouquinho da probabilidade, que a gente vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.